agora e presta atenção na aula aí. Então. Fica aí no Free Fire e não presta atenção. Bom, então a gente falou da colonização e eu falei Aqui é o para vocês, celular, contei... velho, ó. Tem nada não. Sei. Contei um pouquinho da história da colonização chinesa, né? Ela se dá ali após um conflito entre Inglaterra e China. Esse conflito tem um nome, se chama Guerra do Ópio, tá? Essa que é a famosa Guerra do Ópio. Então, os chineses, o governo chinês não queria mais que esse alucinógeno, essa droga, fosse vendida pela Inglaterra dentro da China. E aí, naquela região do Cantão, que eu mostrei para vocês no mapinha de ontem, o governo chinês mandou queimar mais de 20 mil caixas de ópio, o que desagradou ali a rainha, né, da rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra, e ela mandou executar o plano de tomada do conquista ali do território chinês, né? E a partir então da Guerra do Ópio, final dela, 1842, começa o processo de colonização da China. Esse processo de colonização ele vai passar ali por algumas mudanças. Em 1911, por exemplo, se forma um grupo muito forte nacionalista dentro da China, a gente vai ver daqui a pouquinho, e 10 anos depois a gente já tem a formação do Partido Comunista Chinês, né? Então, o fortalecimento de dois segmentos dentro da China, mas a independência vem só com a Revolução Chinesa de 1949. Tá? Isso que é importante a gente lembrar. Então, a Revolução Chinesa de 49, ela traz ali a independência do território chinês em relação ao colonizador de vez, né? De fato. A gente vai falar da Revolução também na sequência agora aqui, que é o assunto aí, ó, Revolução Chinesa. Né? Então, processo revolucionário de independência, assim como tantos outros que a gente já falou esse ano, da América Latina, do continente africano, a gente falou de revoluções, de Cuba, a gente falou da Revolução Cubana também. Então, todas essas revoluções se encaixam, porque são algo, tem ali em comum, né, a questão da independência dos países em relação ao colonizador. Tá? Esse colonizador, o objetivo dele nesses territórios, seja no passado como no neocolonialismo, né? Então, em 1500 e a partir ali também do século XIX, o mesmo objetivo, que é chegar a um território, dominar aquele território, dominar o povo, extrair desse território o máximo de recursos possíveis. Esse é o grande objetivo. Tá? No século XIX, os recursos são ainda mais importantes porque a Europa está passando por um processo de industrialização, então ela anseia, né, cada vez mais por essas matérias-primas para que ela possa transformar ali o seu espaço, né, o seu espaço geográfico. Tá? Então, esse processo revolucionário aqui, responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Então, a China vai sair de uma nação capitalista, que era, né, de um império, tá? Depois de uma nação colonizada por um outro império, que era a Inglaterra, para uma nação comunista, e assim fica até os dias de hoje. Então, a China caminha trilha esse caminho do comunismo até os dias de hoje, é que hoje tem uma diferença na questão econômica chinesa. A gente vai ver ainda. Mas a questão política ainda é uma questão ligada ali ao comunismo. Então, tem um partido só, né? Centralizador, autoritário, que não respeita direitos humanos. Tá? Então, a gente vai entender o que é ser na economia comunista e ou melhor dizer, na política comunista, né, ou socialista, e na política extremamente capitalista. Tanto é que nós estamos falando da segunda maior potência econômica do planeta. A potência econômica significa que ela produz muito na economia e ela consegue competir com a principal frente ali, que é os Estados Unidos. Beleza? Bom, isso aqui acontece após longos anos de guerra civil instaurada dentro da China. Então, a partir de 1900 década de 20 ali, 1920, os nacionalistas começam uma
guerra contra os comunistas. No primeiro momento, esses comunistas fogem para uma área mais periférica, uma área mais rural, e lá eles conseguem ganhar forças. Lá eles se estruturam e aí eles retomam, né, para as áreas centrais, onde eles vão dominar ali os nacionalistas e fazer uma virada até chegar ao poder, né? Então nós temos aqui, ó, líderes da força comunista Mao Tse-tung, que é o grande nome, né, do socialismo chinês, é o cara da Revolução Socialista. É o período que ele fica no poder, é o período maoísta, só que ele fica de 49 a 59, mas mesmo depois de sair do poder, ele continua exercendo influência dentro da China até a sua morte em 76. Ele é o principal líder. Todos os lugares que você vai da China, lugares públicos, né, como parques, praças, tá? Prédios públicos chineses, tem uma foto, um quadro do Mao Tse-tung lá na parede, porque ele é o símbolo da Revolução Socialista chinesa. Tá? Então, Mao Tse-tung é o cara celebrado pela população chinesa, até hoje. Toda vez que chega na data da Revolução Chinesa, né, eles comemoram com imagens do Mao Tse-tung para relembrar esse momento. E o seu principal inimigo aqui, ó, né, opositor, Chiang Kai-shek. Tá? Vocês vão ver que vai ter uma mudança, né, desses líderes nacionalistas, porque no meio do caminho o principal líder acaba morrendo, e aí a política de administração conjunta ela muda, porque os nacionalistas querem expulsar os comunistas. Esses caras aqui, apoiados pelos Estados Unidos. Né? Então os nacionalistas tinham uma visão mais capitalista da coisa, e eles acabam sendo apoiados pelos Estados Unidos. Tá? Depois da Revolução, nós vamos ver que esses principais líderes nacionalistas vão sair da China. Por quê? Porque eles estavam com medo de sofrer perseguições, né, por parte do Mao Tse-tung. Então eles saem da China e vão para um outro território. Tá? Eles vão ali para um território próximo à China, uma ilha, que é a Ilha de Formosa. E lá eles formam o que muitos chamam de país, mas na verdade é uma região autônoma da China, mas pertence ainda à China, que é Taiwan. Então esses nacionalistas vão deixar a China e vão para essa região. E ali eles vão formar Taiwan. Tá? Com essa vitória aqui foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista. Então o nome correto é República Popular da China, criada pelo Mao Tse-tung a partir de 49, com ideias leninistas. O Mao Tse-tung ele tinha uma aproximação muito forte com a URSS, né? E ele tinha visto. Ele pega o período lá da Revolução Chinesa, ou da Revolução Russa, e ele entende aquela revolução como um grande sucesso. Né? Porque Lenin, para quem não lembra, retorna do exílio, derruba o czar, que era o imperador russo, assume o poder da Rússia e ali ele faz, né, cria ali um país comunista seguindo lá as ideias, né, de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, essas ideias leninistas deram muito certo na visão do Mao Tse-tung. E ele tenta, antes de mais nada, implementar ali as suas ideias dentro do seu território, dentro da China, né? China comunista. Tá? Bom, dando sequência aí, se passar aqui não travar, aí, antecedentes. Então, ó, começo do século XX, o país era governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. Então você tinha ali a figura de um monarca na China e a interferência estrangeira era a Inglaterra, que deixou, lembra que eu comentei, ó, deixou o monarca administrar, mas daquele jeito, né? Ó, aqui quem vende os produtos somos nós, vocês não produzem mais tecidos, nós que vamos vender para vocês, manufaturados vocês não produzem mais, nós que vamos vender para vocês. Então foi estagnando a economia chinesa. Um país que permaneceu fechado até o século XIX, a partir do século XIX, teve ali a influência inglesa com força dentro do seu território. Então, a Inglaterra pressionava a China a aceitar a sua dominação. Assim como ela fez com outros países no continente africano, assim como ela fez aqui na América. Então, ela pressionava ali aquele momento. E impedia que a China também se desenvolvesse mais.
A China é um povo milenar, né? Assim como a Índia. Então, a Inglaterra ela foi nos dois maiores países da Ásia, em que a Europa tinha um contato há muito tempo, e decidiu fazer o quê? Colonizar esses dois. Então, a Índia e a China ao mesmo tempo. É óbvio que a independência deles, pós-Segunda Guerra Mundial, mostra o enfraquecimento dela, da Inglaterra. Tá? Não conseguiu mais colonizar ali esses dois países e ter que manter o seu país e reconstruir o seu país. Faltava, principalmente, ali, tropas, né? E capital para conseguir fazer isso. Por isso que ela acaba enfraquecendo e as revoluções vão acontecendo e a Inglaterra vai perdendo seu espaço. Né? Fortalecimento aqui dos movimentos nacionalistas no início do século XX. Sun Yat-sen, esse aqui era o líder daquele momento, né, que depois ele acaba falecendo, e aí o Keishek acaba assumindo o grupo dos nacionalistas. Tá? Em 1911 aqui, teve a Revolução Xinhai, e essa revolução derrubou a monarquia chinesa, tá? E deu início ali à República, que era o governo provisório dentro da China. Então, a primeira república chinesa, criada em 1911, ela era guiada ou administrada pelos nacionalistas, os inimigos do Mao Tse-tung. A luta contra esses movimentos aqui ocorreu no período de 16 a 27, foi encabeçada pelo Partido Nacionalista, Kuomintang, também conhecido. E aí nós temos o fortalecimento aqui do comunismo, que era uma ideia já antiga dentro da China, de alguns segmentos, mas que não tinha uma aprovação ainda porque não tinha ocorrido de fato. Aí vem a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, e impulsiona esse Partido Comunista dentro da China. Né? E aí, na sequência, só 3 anos depois, 4 anos depois aqui, foi criado o Partido Comunista Chinês, o PCC, em 1921, que é o partido que está no poder até hoje da China. Só tem ele lá na China. Ficou tão forte esse regime dentro do território chinês que só existe um partido. E como que ocorre eleições lá? Porque eu já vi que tem eleições na China. Tem eleições indiretas dentro do partido e o partido escolhe o líder que vai administrar o território. Tá? Então, depois do Mao Tse-tung, depois da morte dele, vocês vão ver que quem vai assumir o governo chinês se chama Deng Xiaoping, que fica até o final também ali, não aguentava mais, aí ele passa a bola. Tá? Um cara chamado Xin Jintao. Xin Jintao também fica até o início dos anos 2000, então pega lá na década de 90 até 2000, aí já tá velhinho, passou a bola para um cara mais novo. Se chama Xi Jinping, que é o atual presidente. E o Xi Jinping fez tantos feitos dentro da China, que os feitos não são só econômicos. A gente fala da China, parece que é só economia. É só um país que compra muito dos outros países, né? E que tem um acelerado processo industrial. Mas o Xi Jinping desenvolveu vários setores da China. Tá? Além do industrial, né? Aprimorou ele, mas ele desenvolveu também o sistema de educação, tecnologia, desenvolvimento social. Tá? Ele desenvolveu o sistema de aeroespacial chinês. A China, esse ano, por exemplo, competiu com os Estados Unidos. Mandou para Marte uma sonda para analisar a atmosfera de Marte e um robozinho para analisar o solo de Marte. Né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que mandou só um robozinho, a China mandou uma sonda para a atmosfera e um robozinho para analisar a superfície. Entendeu? Então, a China ela está se inovando, né? Passando por um processo intenso de tecnologia. E muito se deve a esse último presidente. A gente vai ver direitos humanos daqui a pouquinho, é claro, repressor. Né? Lá você não tem acesso à internet como a gente tem aqui no Brasil. Tá? Mas, tirando isso, né, é um território que tem evoluído muito rápido. Em 2 décadas, assumiu um posto que era dos países desenvolvidos. A gente tem um país hoje subdesenvolvido, emergente, que está à frente de muitas outras nações desenvolvidas. E são vários fatores. Matéria-prima barata, mão de obra barata, investimento estrangeiro, né? Fizeram com que a China alcançasse esse feito. E ultrapassasse em países como o Brasil, por exemplo, que na década de 90 tinha mais indústria e o PIB era muito maior do que o chinês.
e hoje nós temos um PIB chinês, mas muito maior, 10 vezes maior do que o nosso. Os caras estão batendo ali 12 trilhões ao ano. O Brasil fez 1,1. Entendeu a diferença? Então, essa é a diferença. Eles estão batendo 12, os Estados Unidos bate 15 e o Brasil 1,1. Então, um crescimento chinês muito elevado, né? Muito acima. Tá? Então, esse Partido Comunista aqui, criado em 1921, inicialmente com 57 membros, beleza. Inicialmente com 57 membros aqui, todos considerados ali fundadores do partido. Tá? Um deles aqui, Mao Tse Tung, né? O grande nome da Revolução Chinesa, ou da Revolução Comunista Chinesa, porque tem duas revoluções dentro desse território, uma nacionalista e a outra comunista. Tá? Então aqui o PCC, que é o partido que administra o país até os dias de hoje, com uma roupagem diferente. Por que diferente? Porque no período do Mao Tse Tung, período que ele ficou no poder, a gente vai falar da era maoísta ainda, vocês vão entender que a configuração do país era diferente dessa atual. Então, na atualidade, nós temos um novo momento, né, de administração pública chinesa. No passado, muita coisa não podia ser feita. Daqui a pouquinho eu vou contar isso para vocês. A Guerra Civil Chinesa, então. Alterou-se aqui a partir de 25, então a relação entre o nacionalismo e o comunismo dentro da China. Morre o Yat-sen, e aí quem assume é esse cara aqui, Chiang Kai-shek. E aí ele faz um processo, né, de perseguição contra os comunistas dentro da China. Então, aqui, passaram a receber ali, ou sofrer uma intensa repressão por parte dos nacionalistas. Né? E aí, o PCC, que tinha começado a receber ali um aumento de adeptos, né, de seguidores, de filiados ao partido, isso começou a assustar os nacionalistas. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que migrar, né? Saíram dali. Tá? Porque o cara vai ordenar aqui uma perseguição a todos os comunistas. E esses comunistas, em situação de risco, vão evitar ali, né, sua aniquilação e vão se refugiar no interior da China. Esse refúgio no interior da China permitiu que o Mao Tse-tung articulasse, porque eles eram das cidades, articulando com a galera do campo. É claro que a gente está falando também de uma China muito rural. Né? O próprio Mao Tse-tung era um cara letrado, um cara que tinha conhecimento, mas ele era filho de latifundiário, que tinha posses lá na China, né? Uma China pré-revolucionária, então ainda não tinha reforma agrária, não tinha nada daquilo que ele promoveu depois. Né? Então, era um cara que tinha dinheiro e que conhecia muito o espaço urbano. Tá? E também conhecia muito o campo. A Revolução Chinesa ela é marcada por isso. A união do campo, do campesinato, né, principalmente, com pessoas ali das áreas urbanas. Então, a Revolução Campo-Cidade, né, tomando conta das ruas e assumindo o poder. Por isso que o símbolo principal dessas revoluções são sempre o quê? A foice e o martelo. Sempre, né? Sempre são os dois. Isso ali já representa, né, um movimento, tá, de força do povo. Então, é uma revolução popular. Né? Então, aí já explica. República Popular da China, comandada pelo Partido Comunista Chinês. Então, explica o nome e explica ali o principal partido. Então, as lideranças, elas se unem ao povo e, a partir dessa união com o povo, elas conseguem fazer a revolução, né? E assim tomar o poder. Tá? Então, Mao Tse-tung e Kai-shek, eles vão debater ali para formar, né, uma conjuntura, porque de 30 até 45, a China vai sofrer vários ataques do Japão. É o período da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, essa guerra civil ela vai dar espaço ali, ela vai cessar o fogo para que eles possam combater o Japão. Né?
E eles vão conseguir isso, eles vão conseguir combater o Japão. O Japão toma alguns territórios, como vocês sabem, Manchúria, né, várias áreas ali que estão entre China e Rússia vão ser tomadas pelos japoneses, né? Mas a partir de 45 essas áreas são retomadas e aí começa a postura mais incisiva já dos revolucionários comunistas, tá? Então aqui, ó, forças comunistas desarmadas era um pedido do Keishek, né? Os comunistas vão se negar a fazer isso e assim a guerra é retomada em 46, tá? E os nacionalistas ali começam a receber apoio de quem? Dos Estados Unidos. Por quê? Por que a partir de 46 apoio dos Estados Unidos? Período da Guerra Fria. Conflitos indiretos. Por isso que quando a gente vai analisar lá derrotas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, aparece quem? Coreia, aparece China, e aparece Cuba, e aparece Vietnã. Todos falamos, todos esses conflitos a gente falou esse ano. Por quê? Porque em todos esses conflitos aí, todas essas derrotas, os Estados Unidos ele interferiu de um lado, que fez com que a União Soviética interferisse do outro. E ela acabou vencendo todos esses conflitos da União Soviética. Se você analisa a Coreia, venceu? Ah, deu empate, dividiu o território. Era um território unificado, foi dividido. Tiveram que cessar o fogo, porque senão muita gente ia morrer, porque os coreanos do norte não iam desistir da unificação do país, né? E aí teve o cessar-fogo, divisão do território. Na China, mesma coisa, né? Que a Guerra da Coreia vem depois da Revolução Chinesa e a própria China apoia a Coreia do Norte. Revolução Chinesa, aqui. Os nacionalistas, com apoio dos Estados Unidos, não conseguiram vencer o conflito. Então, mais uma derrota. Cuba, em 59, 10 anos depois, novamente os Estados Unidos são derrotados. Fulgêncio Batista abandona a ilha. Então, mais uma derrota para os Estados Unidos naquela Guerra Fria. E o Vietnã nem se fala, né? Território minúsculo, ali da Indochina, né? Feito de camponês, território basicamente de camponês. Uma guerrilha no sul mantém uma resistência muito forte e o norte revolucionário, com guerrilheiros também, tenta tomar o sul. França e Estados Unidos intervêm. Uma guerra ali de 15 anos, né? De 50 até 75, de início dela, né? De conflito de 50, mas na verdade 55 ali, início dela. Então, 20 anos de guerra sem vitória dos Estados Unidos. São as 3 grandes derrotas da Ásia e uma na América, né? Então, para os Estados Unidos aí durante esse período da Guerra Fria. A China representa também uma derrota, porque é logo o período da Segunda Guerra Mundial, que eles estão ali executando as suas forças de influência. Eles, porque de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, como a gente já falou esse ano, né? Então, apesar do suporte norte-americano, as forças Chiang-Shek não possuíam a popularidade que os comunistas tinham entre a população, principalmente entre os camponeses, que eram a maioria ali que formava o povo chinês. Os comunistas tinham o apoio dos camponeses, que era a maioria da população. Então ficou muito mais fácil, né, a revolução ocorrer e terminar ali, né, finalizar, tá? Em janeiro de 49, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim, capital. Assim, o Kai-shek aqui, toda a cúpula, a alta burguesia chinesa, fugiram do país e se refugiaram na ilha de Formosa. Ilha de Formosa tem esse nome porque no passado teve ali feitorias portuguesas nessa área, né? E essa ilha de Formosa virou Taiwan, que é uma região separatista, quer se separar da China, hoje, na atualidade, né? Conseguiu? Não, porque a China tem uma força muito maior, né, do que o movimento separatista e consegue controlar a saída desses caras, tá? Ali da sua dependência, né, do seu território. Né? Com a fuga aqui, os nacionalistas, ó, Mao Tse-tung que proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 49 e deu início ali às transformações que implementaram o comunismo na China. 1º de outubro, vai ser, se eu não me engano, depois de amanhã, né? Sexta-feira, eu acho, ou é hoje, 30, amanhã, 1º de outubro, eles vão comemorar lá mais um ano da Revolução Chinesa.
Mais uma data a ser comemorada com a fotinha do Mao Tse Tung, o cara que derrotou os nacionalistas e, de certa forma, também derrotou ali os imperialistas, né? Os nacionalistas eram apoiados pelos capitalistas. E a partir dessa derrota e desse apoio que ele teve da população, ele implementou ali dentro o comunismo leninista dentro do seu território. Essa imagem muito emblemática, que é a imagem do principal líder da revolução, esse aí é Mao Tse Tung. E a partir daí começa a era maoísta. Vai aparecer assim alguns exercícios para vocês. Era maoísta. Era maoísta significa era Mao Tse Tung. Tá? Essa era Mao Tse Tung, ela tem ali dois períodos importantes para a gente entender. De 49 até 59, que é o período que ele fica no poder, como líder. Depois ele passa a bola da liderança, mas ele continua sendo a pessoa mais influente do país, até 1976. Porque nesse ano, em 1976, ele sofreu 3 infartos no coração. O terceiro culminou com a morte do Mao Tse Tung. E aí começa uma nova China, que é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então ele busca uma recuperação econômica aqui da China, e aí conta com o apoio financeiro da União Soviética, uma aliada histórica. Então a China fica sendo aliada da Rússia ou da União Soviética até 1956. Em 56 eles rompem, porque os ideais ali do Mao Tse Tung, com os ideais stalinistas, já não caminham mais juntos. Existe muita corrupção já na Rússia stalinista, muita repressão e também muita acumulação de capital, que eram coisas que a Mao Tse Tung não aprovava. Tá? Então essa era maoísta aqui, ela tem um porém. As características de Mao Tse Tung são implementadas. E quais são elas? Não poderia acumular capital. Tá? Então as pessoas não acumulavam capital. Não tinha de guardar dinheiro, fazer uma poupancinha. Não. Se você fizesse isso, o que acontecia com você? Era executado. Morria. Mao Tse Tung mandava matar. Assim que funcionava. A lei dele era bem rígida. Né? Não existia propriedade privada. Então toda a propriedade privada passou a pertencer ao povo, controlada pelo Estado. Economia planificada. Ele adotou isso aí lá do Stalin e executou também na China. O que, de certa forma, no primeiro momento, contribuiu para aumentar ali a produção de alimentos, mas na sequência vocês vão ver que isso diminui, porque uma nova política ele vai adotar ali. Tá? Então não tinha propriedade privada, não tinha acumulação de capital e não tinha abertura econômica. Tudo que a China tem hoje e que fez ela virar a segunda maior economia do planeta não existia naquele momento. Não tinha acumulação de capital. Você fala assim, mas hoje tem? Tem muito. Né? Se você pegar aí, a Forbes falou, na última edição, 50 maiores bilionários do planeta, né? 50 maiores, tem ali em torno de 23 que são chineses, permitindo a acumulação de capital. Os chineses hoje têm muita grana e estão investindo em várias empresas globais. Por exemplo, os chineses já são donos daquela fabricação da indústria de táxis londrinos, aqueles famosos táxis pretinhos, bonitinhos, né? Já pertence à China. A principal empresa aérea da Itália pertence à China. Times de futebol na Europa, tem na Europa, ali tem na Inglaterra, tem na Itália, não sei se tem na Alemanha, mas tem, tá? Então nós temos esses 3 aí, nós temos esses 3 principais grupos, tá? Que são controlados ali por chineses, né? Controlados ali por grupos chineses ou ligados a uma pessoa só chinesa. Então várias empresas hoje na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, tanto é que o Trump, uma das políticas dele agora atual
de expulsão do capital chinês dentro do país. Não sei até quanto tempo ele vai sustentar isso, porque hoje os Estados Unidos, né, contam muito com os acionistas chineses para poder dinamizar a economia do país, né? Então tem muita relação econômica entre os dois. A maioria dos apartamentos ali próximos ao Central Park, que é o metro quadrado mais caro que nós temos do mundo, a maioria desses apartamentos já são também, ou já pertencem ali a grupos chineses. Então eles estão inseridos no capitalismo global, coisa que não acontecia na época do Mao Tse Tung. E muito menos a abertura econômica que comentei por último para vocês. A acumulação de capital era propriedade privada, não podia ter, agora pode. Esse era outro ponto, propriedade privada. E o terceiro e último ali, abertura econômica. Não tinha no passado, tem hoje. Mas tem hoje abertura econômica? Claro que tem. A Apple, né? A Apple está aí atrás do celular, escrito atrás. Design Califórnia, produção na China. A Samsung, mesma coisa. As grandes marcas hoje estão na China. Por quê? Matéria-prima mais barata, mão de obra em grande quantidade, qualificada, disciplinada, segue ali o que o governo fala, né? Então, a China, ela promoveu, e ao mesmo tempo promoveu também o desenvolvimento tecnológico dentro do território. Então, tudo que não tinha no passado, passou a ter agora. Uma outra característica do Mao Tse Tung, que ele implantou dentro do país, foi a necessidade ali de controlar a população, porque na visão dele faltaria alimentos, água, né, para abastecer toda essa população. Então é o Mao Tse Tung, por exemplo, que vai criar a tal da política do filho único. Começa com ele. Política do filho único. Para quem não lembra, é um controle de natalidade. Então o Estado proíbe que os casais tenham mais de um filho. Mas como assim proíbe? Tem como o Estado proibir, interferir na vida das pessoas? Tem. Um Estado autoritário e comunista, como era de Mao Tse Tung, fazia isso. Então, os casais que tivessem mais de um filho, perderiam ali os benefícios, tá, concedidos pelo Estado. Emprego, a casa, tá, auxílios que o Estado dava. Então, perdia tudo isso. Então, o casal ficava com medo, né, com receio, e aí não tinha o segundo filho. Mantia um filho só. Tá? Então, essa era a política do filho único, que foi alterada há 2 anos atrás pelo Xi Jinping e virou política do filho duplo. Ao invés de filho único, filho duplo. Tá? Então, essas são as grandes características dessa era maoísta. Então, não tinha um Estado voltado nem próximo do capitalismo, totalmente distante, economia planificada, que a gente já aprendeu, né, quando a gente falou de União Soviética, tá? Não podia acumular capital, senão morria, não podia ter propriedade privada, um monte de fazendeiro da época foi mandado para campo de trabalho forçado, foi executado porque não podia ter propriedade privada, e nunca se imaginou fazer abertura econômica na China do Mao Tse Tung. Ele nunca pensou nisso. Beleza? Então, esse crescimento econômico que a China tem hoje, se ainda tivesse Mao Tse Tung no poder, a China jamais teria esse crescimento econômico. Campanha contra os inimigos do Estado, né, que o Mao Tse Tung dizia que existia. Né? E aqui, ó, os corruptos por meio da campanha 3 anti e 5 anti. Anti significa anti-governo. Então, era em busca ali desses que atuavam contra o governo. Na visão deles, os nacionalistas que ainda resistiam dentro do país. Por isso que as políticas dele não davam certo. Então, ele acrescentava a esses inimigos. Nós vamos ver que depois de 59, depois que ele já sai do poder, o próprio cara que passa a administrar ali o Estado, ele começa a criticar a política do Mao Tse Tung. E o Mao Tse Tung, percebendo isso, cria um código de conduta entre a juventude. É a Revolução Cultural, que é um outro momento ali, né? Programa de reforma agrária. Tá?
que é a distribuição de terras ali para a maior quantidade de pessoas que queira trabalhar no campo. Então, pega até as terras que já eram produtivas e pertenciam à propriedade privada e divide elas e passa para essa galera que queria trabalhar no campo. Então, essa é a reforma agrária. E acaba a propriedade privada. Então, todas as terras pertencem ao Estado ou estão sob o controle do Estado. Pertence ao povo, mas sob o controle do Estado. Planos quinquenais, que eram planos ali que de 5 em 5 anos eles mudavam, né? O segundo aqui ficou conhecido como Grande Salto à Frente, e é o plano que vai acabar gerando uma crise severa dentro da China maoísta, porque a partir desse grande salto à frente, ele convoca os fazendeiros a deixar o campo e ir para cidades para a produção de aço, que é a indústria de base da China. Isso ele promoveu, né? A industrialização de base, muito parecido com o que a Rússia tinha. Tá? E aí o resultado é que no ano seguinte vem um período ali que fica marcado como o período da grande fome chinesa, porque não tinha ninguém mais para produzir no campo. Ele convocou a galera para fazer um êxodo rural lá e virar mão de obra nas cidades. E aí não tem ninguém produzindo no campo, a China começa a passar fome, a miséria aumenta, a pobreza dentro do território maoísta. Tá? Bom, o Mao Tse-tung ele abandona o poder e quem assume aqui é esse cara, Liu Shaoqi. Esse cara começa a criticar o grande salto à frente que o Mao Tse-tung tinha feito e também critica o momento ali da grande fome que o país passou, políticas erradas. O Mao Tse-tung, percebendo essas críticas e percebendo ali o movimento que se criava, né, um racha dentro do Partido Comunista, o Mao Tse-tung decide acabar com esse racha. Não na parte diplomática ali, né, da discussão, da conversa, não. Ele cria o chamado Livro Vermelho, que é um livro de conduta, que fica conhecido esse período como Revolução Cultural, que vai pegar de 66 até 76, 10 anos, que é o período em que ele ainda está vivo, né, dentro do país. Por ser o maior líder, é claro que a juventude chinesa, os mais jovens, compram a ideia do Mao Tse-tung, né, e saem propagando essa ideia. Então, além de ser um livro de conduta, estava baseado na perseguição a opositores. Então, todos aqueles que criticavam Mao Tse-tung, esses jovens prendiam, mandavam para o campo de concentração ou mandavam para a execução. Iam para o paredão. Eram executados pelo exército chinês. Tá? É o período de maior repressão, perseguição ali, né, ideológica que a China tem. Tá? É claro que depois da morte, esse livro de conduta, a Revolução Cultural, ela chega ao fim e aí a China modifica ali a sua visão. Mas enquanto Mao Tse-tung está vivo, é dessa forma que vai ocorrer. Então, quem discordava dele era perseguido. Era perseguido ali pela sua tropa jovem, né? Pela juventude que comprava ali a sua ideia. Tá? A partir da morte do Mao Tse-tung em 76, quem vai assumir o poder do país é esse cidadão aqui, ó, Deng Xiaoping. Não fiquem preocupados. Eu vou ter que saber o nome desses caras, Xiaoqi, Deng Xiaoping, Xi Jintao, Xi Jinping. Preciso? Não. Mas é muito interessante que vocês saibam ali o processo, né? Então, 49 é a Revolução, ele fica no poder até 59, mas ele é o principal líder do país até 76, a sua morte. Então, durante o período que ele está no poder, aquilo que eu acabei de comentar, acumulação de capital, propriedade privada, abertura econômica, política do filho único, tudo isso tinha que existir. Depois da morte dele, isso aí passa a mudar um pouco, né? Mas enquanto ele está vivo, isso existe. Ele obrigava isso a existir. Quem não cumprisse isso dentro da China era morto, ia para o paredão, tá? Então aqui, ó, Deng Xiaoping, que é o sucessor do Mao Tse-tung, vem na sequência, ele dá início a uma nova política dentro da China. Então aquela política de economia planificada, país fechado, muda. Ele cria isso, a economia socialista de mercado, que é como a China se diz até os dias de hoje. Se você chegar lá para o cidadão chinês, assim, vocês são capitalistas? O cidadão vai falar, não. Eu faço parte de uma China que tem ali uma economia
socialista de mercado. Você fala assim, mas o que é isso? Economia socialista de mercado. É uma economia mista, tá? Onde você tem na política uma administração comunista, socialista, um partido só, um regime autoritário, e no capitalismo eles são abertos, promover a abertura econômica e estão competindo com o mundo todo. Tá? Resumidamente, existe esse sistema? Não, mas a gente tem que respeitar, né, a ideia chinesa, porque o que nós temos é uma ditadura, uma repressão, né, um governo autoritário que tem ali na política uma roupagem, né, ou melhor, na economia uma roupagem capitalista. Tá? E aí aqui no Brasil a gente encontra muito isso, né? A galera não pode falar que é um regime comunista, não pode falar que é um regime autoritário, né? Ah, é o principal parceiro, não faz sentido. Não, a gente tem que falar, é um regime autoritário, de um único partido, desde lá de 49, não tem alternância de poder, é só uma visão. A galera lá não tem direitos, os direitos não são respeitados. Tá? É uma opressão, uma repressão muito forte em cima da liberdade de imprensa, na liberdade de expressão da população. Então, se isso não é autoritarismo, a gente, né, não sabe mais o que é. Tá? Então, tem que ser falado. Se existe autoritarismo na Venezuela, a gente tem que falar também do autoritarismo chinês, do autoritarismo norte-coreano, do autoritarismo russo, do Putin. Isso tem que ser falado. Não é porque é parceiro econômico, não é porque tem uma economia pujante, não é porque vai ultrapassar os Estados Unidos, e muita gente quer que isso aconteça, porque fica ali naquela competição, né? Não gosta dos Estados Unidos e quer que ele perca o seu posto. A gente não vai falar que isso aí é um regime autoritário, sim. Né? Ah, mas está dando certo. Está dando certo. De vez em quando, a gente encontra aí países autoritários que dão certo. Mas na grande maioria, não. Né? Olha o autoritarismo da Venezuela. Será que está dando certo? Olha o autoritarismo da Coreia do Norte. Será que está dando certo? Agora vamos falar do autoritarismo capitalista também. O da Hungria, o da Bulgária, o da Itália. Né? Não está dando certo. Então, 1 em 1 milhão ali de casos para a gente poder ter aí um regime desse dando certo, como é o da China. E dá certo na parte econômica, porque a gente é capitalista e só olha a parte econômica. Se a gente for olhar a parte social, será que está dando certo? A China não está. IDH é médio, a população ali vive, hoje, é claro, com acesso à tecnologia, vive bem, mas não vive tão bem assim também não, como a gente imagina. É uma miséria, uma pobreza dentro do território chinês, que é presente até os dias de hoje. Tá? Muito forte. Na Ásia, essa pobreza é muito forte. Onde a gente não vê pobreza, miséria e fome é no Japão. O restante da Ásia, a gente percebe isso. Até na Coreia do Sul. Até na Coreia do Sul. Tem um filme que ganhou o Oscar, eu esqueço o nome aqui, ganhou o Oscar, já até comentei com vocês, Parasita. mais recentemente, sul-coreano, que mostrava ali o lado pobre da Coreia do Sul também. Ah, não era Parasita? Parasita, Parasita, Tá. esse mesmo. Mostra o lado pobre da Coreia do Sul. Então essa ideia de que autoritarismo está dando certo lá, né? Não está dando certo também não. Porque dá certo da parte capitalista, da parte do capital, do dinheiro, e a gente só analisa isso, é PIB, né? 12 trilhões de PIB, nossa, maravilha. Mas do lado do povo, população, não está dando certo. A mesma coisa vale para a potência norte-americana, que vai ter eleição esse ano. Ah, dá muito certo na economia, a maior economia do planeta. Mas a que custo é a maior economia do planeta? Mantendo guerras em vários países, tendo o maior déficit de todas as nações, maior dívida pública, maior dívida externa, melhor dizendo, pública não, externa. Né? O PIB é de 15, mas a dívida é de 300. Então, a que custo? Uma população que também está aumentando, a população miserável dentro dos Estados Unidos, sem casa, morando em parque. A que custo esse crescimento? A gente só analisa a parte capital, né? A gente esquece de analisar a parte humana também, a parte da sociedade. Na parte da sociedade, a China não dá para falar que é péssima, porque tem um IDH ali bom, tá? Mas para chegar no IDH muito elevado, que é o padrão que a ONU determina para ser um país desenvolvido, como os europeus, como o Japão e como os próprios Estados Unidos,
ainda vai ter que caminhar muito a China. Pode conseguir? Pode, porque fez feitos aí que nenhuma outra nação conseguiu. Em 20 anos, né, conseguiu se desenvolver de tal forma, então pode ser que consiga. Mas da forma que é, reprimindo da forma que é, né, o cidadão chinês, por exemplo, não tem acesso à internet lá. Não tem. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Né, o projeto Grand Firewall, que é de proteção à rede, para que eles não tenham acesso ao que se fala aqui, por exemplo, sobre o governo chinês, para que não cresça lá um motim, uma revolução e derrube o governo. Entendeu? Então os caras não têm acesso. Os caras não têm acesso a Facebook, a Instagram, nada disso. Não que isso também seja bom, mas isso permite ali a liberdade da pessoa fazer a sua escolha, né? Eles não têm essa liberdade lá, tá? Então o Deng chama o sistema econômico aqui de socialismo com características chinesas, né, que seria a economia socialista de mercado. Esse sistema substituiu a partir de 78 ali, após as reformas econômicas chinesas, a economia socialista clássica do tipo soviético, que era a de Mao Tse-tung, né? Então, a partir aqui do Deng, vai poder ter acumulação de capital? Vai. Vocês vão ver que os chineses vão passar a acumular capital a partir que ele chega ao poder. Propriedade privada, empresas privadas e estatais. Os Estados Unidos proibiu, por exemplo, a Huawei, uma empresa chinesa de construção civil, de entrar no país. Mas a Huawei não é privada, é estatal. Uma das maiores empresas chinesas. Os Estados Unidos proibiu. Por quê? Porque estava competindo com empresas americanas de construção civil. Inclusive, o presidente atual dos Estados Unidos, ele vem do ramo imobiliário, né? Então, a gente entende por que ele proíbe também interesses ali, né, ligados. Tá? Apesar aqui do título formal, esse sistema tem sido amplamente citado como uma forma de capitalismo de Estado. E aí entra um ponto interessante para a gente também poder analisar, que a China, ultrapassando os Estados Unidos, será esse modelo que nós iremos seguir. O Brasil? Não, o mundo. O mundo vai seguir esse sistema socialista aí de economia. Então, a economia socialista de mercado vai passar para o mundo todo. Porque é sempre assim. É a potência hegemônica que dita ali o novo modelo. Não é? Lembra lá, de 45 até 70, o modelo que assume ali a característica do planeta é o keynesianista. Estado intervindo na economia, trabalhando junto, atuando junto. A partir de 70, o keynesianismo quebra. Quem assume é o neoliberalismo, que é o modelo atual. E quem colocou ele em prática foi os Estados Unidos, depois as potências europeias e chegou aqui nos países subdesenvolvidos. Com a China ultrapassando os Estados Unidos, ela que vai colocar um modelo que a economia capitalista vai seguir. Vai ser economia socialista de mercado? Não sei. Mas esse é o modelo que ela diz seguir. É o modelo dela. Então, possivelmente será esse. Nós também seguiremos economia socialista de mercado. E o mundo todo vai seguir esse estilo chinês aí, né? De ampla produção, né? de amplo consumo, tá? Porque ao mesmo tempo que eles produzem também, eles também consomem bastante. E aí entra uma questão. A partir de 78, o Deng Xiaoping, vendo o crescimento da população das cidades, né, e abastecimento de alimentos, ele incentiva que outros países comecem a produzir soja. Mas soja? O que é soja, TV? Soja é um grão chinês. Mas a China parou de produzir a soja a partir da década de 70. Por quê? Porque percebeu-se, dentro do território chinês, que eles estavam consumindo muita água para produzir ali a soja. E para as próximas décadas, iria acontecer dentro da China o que os ambientalistas chamam de estresse hídrico, ou seja, faltaria água. Então a China impulsiona que outros países comecem a produzir a soja para que ela compre a soja desses países. Para ela é muito mais vantajoso ela comprar do que ela gastar um recurso hídrico que vai faltar para toda aquele ali de população, 1,3 bilhão. Então ela impulsiona que o Brasil produza a soja, ela impulsiona que os Estados Unidos produza a soja.
E assim ela compra dos dois. E ela abastece os porcos, que é a principal carne consumida na China, que é a carne suína, né? E aí ela compra a soja para fornecer para os porcos lá dentro. Muito mais vantajoso ela permitir ou ela impulsionar a degradação em outros países do que dentro do país dela. Entenderam? Então a China também faz isso a partir da década de 70. O Brasil se tornou um mero produtor de ração para bicho chinês. É como se o Brasil tivesse virado um grande pet shop da China. Tá? E é só você pegar. Primeiro semestre desse ano, 2020, qual foi o maior comprador nosso? China. Estourado. O que foi o principal produto que comprou da gente? Soja. Depois, minério de ferro. E aí ela compra minério de ferro do Brasil e compra também da Austrália, né? Então, produtos do setor primário. É mais um país ali que prefere que o Brasil continue no setor primário do que desenvolva outros setores. Porque tem onde comprar. E sai muito mais barato ela comprar esses produtos do que ela produzir. Minério ela nem tem, mas a soja sai muito mais barato ela comprar a soja aqui, não gastar muita água nessa produção, do que ela ter que produzir lá e gastar muita água e faltar água para a população. Então ela está pensando nela. Mais uma nação que pensa ali nela e dentro do sistema capitalista, né? Alguns aqui eu considero como uma economia mista, né, que é como a gente trabalha também, economia mista, na política ali socialista, na economia capitalista, por isso uma economia mista de mercado, né? Embora muito menos aqui extensas reformas foram realizadas no Vietnã, onde o sistema econômico é chamado de economia de mercado de orientação socialista. O Vietnã também seguiu esse padrão. Vietnã, que derrotou os Estados Unidos e virou um país fechado, sofreu sanções dos Estados Unidos. Na década de 80, os Estados Unidos retirou essas sanções. Na década de 90, o Vietnã virou ali um país com abertura econômica. Tanto é que ele passou, na década de 90, a integrar ali os novos tigres asiáticos, passou a integrar um bloco econômico. E aí você pega o seu tênis da Nike e olha a etiqueta, tá lá, fabricado no Vietnã. Porque ele também abriu a economia assim como a China. E também foi apoiado como a China, tá? Então aqui, ó, economia dela. Uma das maiores potências mundiais da atualidade, segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Qual que é a diferença entre ela e os Estados Unidos? Hoje a diferença é em torno de 4 trilhões de dólares no PIB, né? Então essa é a média. A China vinha de um crescimento ali de 10% ao ano, aí nos últimos anos caiu um pouco esse 10%, foi para 6%. Mas mesmo assim é o maior crescimento que existe. A Índia é o país que mais se aproxima da China em crescimento econômico. Você, mas os Estados Unidos está crescendo 2%, 3% ao ano. A China cresce 6%, o dobro. E isso, nos últimos 20 anos, ela tem crescido o dobro. Por isso que ela tem alcançado os Estados Unidos, porque ela está tão próxima. É o país mais próximo ali de ultrapassar os Estados Unidos é a China. Não tem outro. O país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos é a China, proporcionada pela abertura econômica de 76, que transformou a China em uma economia mista. Essa abertura econômica aqui, que é falado do Deng Xiaoping, tem um nome. E eu queria muito que vocês anotassem aí, que se chama ZES. Porque não é todo o país da China que é aberto à economia capitalista, não é todo. Tem uma parte do país que não conhece esse capitalismo, não conhece essas marcas e essas empresas. Tá? Essas ZES elas ficam concentradas no litoral chinês. O que significa ZES? Zonas Econômicas Especiais. E são nessas áreas que as empresas estrangeiras vão se instalar. Tá? A partir da década de 80. É ali que nós vamos ter, então, hoje, por exemplo, a Apple, Microsoft, Samsung instaladas nessas áreas. E por que a partir da década de 80? Porque na década de 80,
nós temos um movimento lá na China da juventude chinesa que luta por mais direitos humanos, mais liberdade, tá? E o governo chinês vai lá e reprime duramente essa galera e ocasiona ali muitas mortes. Tá? O conflito da Praça Vermelha fica marcado assim. Depois disso, vários países desenvolvidos se afastaram da China. E os únicos países que continuaram tendo ali, né, mantiveram uma parceria com a China, foram os países africanos. E a China deve muito à África, ao continente africano. Tá? Por isso que a China, ela libera investimentos, ela libera tecnologia para o continente africano. Se você vai para a África, a maioria da tecnologia usada lá, desde automóveis até celulares e a internet, tudo vem da China. É a China que fornece para o continente africano, não é a Europa. Então existe uma parceria. Foi o momento em que o Deng Xiaoping pediu para que o continente africano continuasse acreditando na China. E eles continuaram. E depois disso, a China virou a maior parceira de vários países do continente africano. Dos 54 ali, pode ter certeza que em 50 países a China tem uma aliança. Ela está, de alguma forma, inserida ali dentro daquele país. Com alguma empresa, gerando alguma coisa, tá? Ela está inserida ali dentro. E depois disso, o crescimento, né, foi garantido. E essa confiança, né, acabou garantindo uma parceria histórica entre China e África. Então, a ASEAN é a área onde está concentrada aí a maior quantidade de indústrias estrangeiras. É a área do capital estrangeiro dentro da China. Então, os caras que querem construir lá empresas para utilizar mão de obra, né, utilizar matéria-prima, eles vão para onde? Para essas EEs aqui, para essas zonas econômicas especiais. Tá? Então, o PIB do país cresce cerca de 10% ao ano. Isso de 2017 para cá teve uma diferença, uma mudança, mas mantém crescimento. Isso é o mais importante. Não teve nenhum ano que não cresceu, ou que cresceu negativo. Nenhum ano, né, que reduziu o crescimento. Nenhum ano. Todos os anos cresceu alguma coisa ali, o PIB chinês. Né? Então, aqui, ó, hoje em torno de 12 trilhões é a média ali. Estão separando por muito pouco, né, o PIB americano do PIB chinês. E de acordo aqui com a Organização Mundial do Comércio, conhecida como OMC, que é a organização ligada à ONU, né, a China é uma das melhores nações para investimentos estrangeiros. O risco país da China é um dos mais baixos. Por isso que as empresas multinacionais, as grandes empresas transnacionais, buscam se instalar dentro desse território. Tá? O país ocupa o primeiro lugar no ranking de exportações. Primeiro já ultrapassou os Estados Unidos. Ou seja, o que mais vende é hoje a China. Vende mais que os Estados Unidos, vende mais que a Europa. O primeiro lugar é deles. E o terceiro lugar no ranking de importações, de compra de produtos. Né? Perde para os Estados Unidos e perde para a Europa na importação. Mas ganha na exportação. É o que mais vende hoje. Aí vem aqui, ó, segundo o Observatório de Complexidade Econômica, 2017, a China exportou cerca de 2,41 trilhões de dólares. Importou aí no mesmo ano aproximadamente 1,4 trilhões. Tá? Isso aqui representa balança comercial positiva. E muito positiva, porque esses caras estão aqui vendendo, não é matéria-prima, eles estão vendendo tecnologia. E o que eles compram do mundo é matéria-prima. Então, o que eles compram muito aqui, ó, nesse 1,4 trilhão de importação, é soja, é minério de ferro, é bauxita, né, que é a matéria-prima do alumínio. Tá? É isso que eles compram. Eles não compram tecnologia, eles compram matéria-prima para produzir tecnologias e para abastecer ali a população com alimentos, né, com o porco. A soja vira ração para o porco e o porco vira alimento para a população. É assim que funciona. A balança deles sempre positiva porque eles estão comprando produtos muito mais baratos, matéria-prima, e exportando muita tecnologia para fora. Já disse isso para vocês, isso faz parte da relação comercial. Países que compram muita tecnologia e exportam e vendem bastante produtos do setor primário, eles acabam tendo uma balança desfavorável. Esse é o Brasil
de 2013 para cá. País que exporta muito produtos do setor primário, mas o setor primário, o valor desses produtos caiu muito nos últimos anos. Você pega lá, início dos anos 2000, que é a era Lula, né, era o período ali de crescimento econômico brasileiro, mas o cara estava vendendo o quê? Soja, petróleo, mas o valor desses produtos estava lá em cima. O valor desses produtos caíram depois da crise de 2008. E o Brasil não conseguiu ter mais balanço favorável de lá para cá, porque não produz tecnologia, só produz o setor primário. Crescimento aí da economia da China, né, nos últimos anos. Isso aqui é um infográfico ali do El País. 2009, 9,4. 2010, 10,6. 9,6. 2011, 7,9. 2012. Aí vem, 7, 7, aí cai um pouco para 6, né? 2018 fechou em 6,6. 2019, 6,3. 6,2. Então a média vai ser 6,3 ali, né? Beleza? Isso mostra aqui uma média de crescimento. É a que mais cresce. Por quê? Porque as outras potências estão crescendo 3, 4. 4 é muito. A China está crescendo o dobro dessas grandes potências. Por isso que a gente já entende que a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai ser a maior potência econômica do planeta já para os próximos anos, se não for já a partir do ano que vem, né? Então está cada vez mais próximo, né? Aqui a questão das importações, o que a China compra, né, de outras nações, tá? Petróleo, ela compra muito, minério de ferro, carros, não, 6,3, o restante ela produz. Minério de ferro é o que mais compra, junto com a soja. Brasil e Estados Unidos fornecendo soja. Aqui, minério, Austrália e Brasil, principalmente. Né? Minério de cobre, Chile e Peru são os maiores produtores. Circuitos integrados aqui, Taiwan e Hong Kong, territórios que pertencem a ela mesma, produzem essa tecnologia de ponta, e que estão ligados ali, grãos da soja, Estados Unidos e Brasil. E o Brasil aparece aqui também na venda de minério de ferro. Quem é que fala isso? A OCE, né? Que é ali uma das organizações de comércio também internacional. Tá? A nossa dependência, né, em relação à China. A gente depende que a China faça o quê aqui? Compre, né, muito os nossos produtos, aquilo que a gente produz, que é principalmente o quê? A soja, o grão, né? Então, lá. Exportações do Brasil para a China, 64 bilhões de dólares, 28% do total do que a gente vende. O que a gente vende? Os principais produtos para a China: soja, óleos brutos aqui de petróleo, minério de ferro, celulose, a carne bovina, carne de aves, ferro, e carne suína. Tá? Importações da China para o Brasil, porque a gente também compra deles. 20% aqui do total, plataformas, embarcações, equipamentos de telecomunicação, válvulas e tubos eletrônicos, produtos da indústria de transformação. O Brasil quer introduzir a tecnologia 5G. A China já se ofereceu para executar esse serviço, os Estados Unidos também. Então agora existe uma tensão em qual dos dois países será o fornecedor. Se vai ser a China ou os Estados Unidos. Os dois são parceiros nossos. Só que a China é que mais compra. Então, na visão de muitos economistas, ela tem a preferência. Na visão do governo brasileiro, não tem. Segundo aquele discurso da ONU, né, da semana passada, a China não teria essa preferência. Né? O chinês detém aqui fatias significativas do comércio global de vários produtos, agora no mundo todo. Exportações e importações, computadores eletrônicos e produtos ópticos. O que eles vendem, o que eles importam no mundo todo. Equipamentos eletrônicos no mundo todo. Têxtil e vestuário, que eles, muito têxtil, né, comercializam no mundo todo também. Borracha e plástico. Minérios, aí minérios é desfavorável para eles. Eles têm muito pouco minério, importam bastante, né? E produtos agrícolas, florestais e de pesca aqui também. Acabam importando mais. No restante, se diz respeito à indústria e tecnologia, a China
é a que está vendendo mais hoje no planeta, mais até do que os Estados Unidos e a Europa. Isso é um outro ponto de destaque para esse país aí, tá? Para a gente fechar aqui esse assunto, os direitos humanos, assim como a Rússia, o governo chinês é um governo que reprime muito a população. Então, sem direitos ali, primeiro, liberdade de expressão, discutir o governo, debater. Lá não tem, por exemplo, cidadão que vai na internet e fala que governo ruim, que presidente que é esse, né? Que não sabe falar. Não tem críticas ao governo. Tá? Porque se criticar o governo na rede social, essa rede social é monitorada 24 horas pela polícia do Partido Comunista, né? pela polícia chinesa ali, pela força de controle, já vai lá, já encontra esse cidadão, prende ele, leva ele para um campo de concentração, campo de trabalho forçado, e dali já era. Então não pode criticar o governo. Tem que ser que governo maravilhoso. Viva o governo autoritário da República Popular da China. Assim que funciona. Se você criticar, você acaba sendo ali penalizado por isso, por essa crítica. Tá? Então, o governo chinês, ele vê os direitos humanos como uma ameaça à sua hegemonia. Isso é fato. A China não participa das discussões sobre direitos humanos. Ah, mas a China está lá dentro do grupo, né, de segurança da ONU. É um dos 5 permanentes, mas ela não discute direitos humanos. O governo da China não discute. Tá? O Partido Comunista aqui, preocupado com o fato, né, de que permitir liberdade política poderia comprometer seu poder, ele instaurou dentro do país um estado de vigilância altamente tecnológico, tem uma rede de computadores ligada ao Estado que fiscaliza 24 horas tudo que as pessoas estão fazendo dentro da China, tá? E um sofisticado sistema de censura na internet para monitorar e abafar o criticismo público. Então, todos aqueles que criticam o serviço público lá são duramente reprimidos pelo governo. E eles criaram esse projeto aqui, o Grand Firewall, que é para impedir os chineses tivessem acesso a qualquer crítica do exterior ao seu governo. Por quê? Porque eles viram lá na Primavera Árabe de 2011 que isso era um risco. Vocês lembram, né? A Primavera Árabe de 2011 movimentou e derrubou vários governos. Não é isso? Então, o medo do governo chinês é que isso acontecesse ali dentro do seu território. Então, eles criaram esse grande firewall para poder ali investigar essas pessoas e impedir que elas tenham esse acesso. Tá? Então, as pessoas lá dentro não têm acesso, por exemplo, a Instagram, a Twitter, a Facebook, né? As redes sociais ocidentais são proibidas lá. E agora os Estados Unidos começou também a proibir as redes sociais chinesas dentro do seu país. Por exemplo, aquele aplicativo TikTok, vocês gostam, foi proibido de ser baixado agora nos Estados Unidos. Quem já baixou ele, tá de boa. Agora, quem queria baixar ainda nos Estados Unidos não pode mais, né? Então, isso é uma política de retaliação ali também ao governo chinês, né? O Donald Trump tenta fazer de qualquer forma que isso ocorra. Mas lá dentro da população chinesa, então isso é muito ruim até para os turistas, né? Turistas vão para lá e não conseguem ter acesso, a não ser que utilize ali outros mecanismos, outros aplicativos para poder conversar, né, com o Ocidente aqui. Lá não pode, lá é proibido. Os movimentos separatistas, para a gente fechar, rapidinho, então existem, é um território gigante, né, e dentro dele existem movimentos separatistas, assim como na Rússia. Tem a Mongólia interior, tem o Tibete, tem Hong Kong, Taiwan, né, que querem ali independência em relação a Pequim. Já existe uma região autônoma aqui, que é a Mongólia interior, que não tem nada a ver com o país Mongólia, a gente vai falar. Tem a ver, tem uma ligação, mas ainda pertence ao território chinês, né? Eles ainda brigam em relação a esse território. Tá? E uma fronteira ali que tem, né, um importante apoio estrangeiro, né? Tem várias nações vizinhas, a gente viu lá no comecinho, tá? E aí tem também estabilidade muçulmana ali com várias áreas do território chinês. Aqui é uma região dos uigures, que seria ali o Iorgustão, né? Que é uma área de movimento separatista, uma região ali de movimento separatista. A maioria aqui dessa população é composta por muçulmanos,
que querem se separar da China, mas a China não permite, né? O Tibete foi anexado em 49 pelo Mao Tse-tung. É uma região ali de monges budistas. O principal líder do Tibete está exilado na Índia, porque se ficar aqui vai ser perseguido e assassinado pelo governo chinês, né? O Dalai Lama. Então ele abandonou essa região, vive na Índia. Eu disse ontem para vocês, Dalai Lama é uma designação política religiosa. Então quando morre o Dalai Lama, escolhem outro líder, né? E aí o cara vai ter que migrar também, porque se ele ficar lá ele vai morrer. Aí aqui mais ao sul nós vamos ter aqui Hong Kong, Macau, que são áreas que pertenceram à Inglaterra, outra Portugal, né? Principalmente Hong Kong, que busca sua separação, vocês viram. Mais recentemente teve a Revolução dos Guarda-Chuvas em Hong Kong, né, contra o governo, e agora teve uma manifestação, a passeata contra o governo também, isso há umas 2 ou 3 semanas atrás. Hong Kong percebendo, né, que está rolando várias manifestações no mundo todo, foi para a rua, mas as manifestações em Hong Kong são duramente reprimidas pelo governo da China, né, e quer impedir essa separação. Isso por quê? Porque Hong Kong está vendo que está vencendo o prazo. Quando a Inglaterra devolveu Hong Kong à China em 1997, ela estabeleceu um tratado com o governo chinês que durante 50 anos a China não poderia alterar nenhum tipo de política dentro de Hong Kong, nenhuma lei. Então, esse tempo está passando, né? Hong Kong está vendo que o tempo está acabando. Então, de 97 para 50 anos ali, né? Então, tem pouco tempo agora, tá? Já estamos em 2020. Então, já existe um receio ali de que a China já comece a se movimentar, o governo chinês, para alterar a configuração política da ilha, né? E o outro aqui é Taiwan, que desde sempre quis se separar. A maioria ali que compõe Taiwan são nacionalistas capitalistas, né, contrário ao governo chinês. Então eles querem independência em relação a esse território. Então esses são os principais movimentos separatistas. E aí nós fechamos. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidamente e eu já libero vocês, tá, para... Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Falei bastante aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, pode falar. Tá liberado. Ninguém? Nada? Muito bem. Então eu vou fazer a nossa chamadinha, a última, né, desse bimestre, último encontro. Vou até disponibilizar já a folha de faltas da Tayara. Rapidão aí. Ana Letícia? Não? Antônio? Não? Ari? Não? Arthur? Tchau. Tchau, Arthur. Bom final de semana. Clara? Tchau, Brits. Tchau, querida. Até semana que vem. Conrado? Conradão? Não? Isabela Emília? Ítalo? João Pedro Dominguinhos, está aí, né? Tô aqui. Beleza, irmão. Até semana que vem. João Roberto? Quem eu chamei já está liberado, hein? João Roberto não. Vamos lá. Juliana? Não? Oi, Brits. Oi, Ju. Ju, tem atividade para me enviar, hein? Você entrou depois, eu mostrei a tabelinha. Sei. Tá? Me envia. Vai Tá. até sexta-feira o prazo. Tá, tchau. Tchau. Tá. Tchau. Juliana presente. Liza? Tchau. Tchau, querida. Até semana que vem. Leonardo Champion? Falou, Brito. Falou, queridão. Ô, Brito, Mirandinha? você me chamou porque eu tive que sair aqui pra ajudar meu padastro aqui. Chamei você. O que você tá falando baixinho? Tá... Eu tava ajudando aqui, escondido? eu tô meio sem voz. Ah, tá. Achei que você estava escondido aí. Beleza. Já arrumei aqui. Abraço. Mirandinha? Tchau. Mirandinha tá aí? Tô Falou. aqui. Beleza. Até semana que vem, Mirandinha. Luísa? Tchau. Tchau, querida. Até semana que vem. Pedro Mateucci? Falou, Brito. Ô, bicho. E aí, cara? Ô. Tava dormindo? Não falou comigo hoje? Ah, não tava dormindo não, só não queria atrapalhar a aula, né? Já. Muito bem, muito bem. Abraço, querido. Rafael? Abraço, Brito.
Tchau, Brits. Tchau, querida. Até semana que vem. Raíssa. Tchau, Brits. Tchau, querida. Até semana que vem. Regina. Até semana que vem, Brits. Até semana que vem. Roberto Dias, não, né? Theo. Sofia, né? Sofia não entra. Antônio. Deixa eu marcar sua presença aqui, Antônio. Beleza. Theo Vinícius. Teodoro da Fonseca. Tô aqui, né, Britão? Ô, Teodoro. Presença marcada. Falou. Falou. Vitor do Ailib. Vitória. Beleza, vamos lá para Sala B. Sala B do meu querido amigo Eduardo Bovo. Amanda. Tá aí, Amanda? Não? Big. Davi saiu. Eduardo Bovo. Fala. Eduardo Melo Félix. Falou, Brits. Adeus. Falou, querido. Até semana que vem. Melo Félix. Paixão. Eduardo Rodrigues. Aí, Paixão. Ó. Deve ficar com falta. Tchau. Rodrigues Pereira. Falou, Eduardo. Até semana que vem. Cadê Falou, professor. Falou, Dudu. Até semana que vem. Até, tamo junto. Tamo junto, brother. Eric Shen. Tchau, Brits. Falou, queridão. Até semana que vem. Estela Bonilha. Tchau. Tchau, querida. Até semana que vem. Felipe Dantas. Não? Felipe Jabur. Falou, Brits. Falou, meu corintiano querido. Até semana que vem. Gabriel Arruda. Oi, Brits. Falou. Falou, irmão. Acordou agora para me responder, né? Giovana. Quê? Agora que você acordou para me responder, né? Voz de sono, bicho. Não, tá aqui há muito tempo. Gigi, tá aí? Helena. Tchau. Tchau, querida. Até semana que vem. Isabela. Isadora. João Pedro Hernandes. João Rodolfo. Falou, Brits. Falou, queridão. Até semana que vem. Falou, Hernandes. Até semana que vem. Júlia. Blaia. Luiz Renato. Luiz Antônio. Presente. Você mandou só 3 capítulos, tá faltando mais Manda uns os 3. três hoje, relaxa. Relaxa. Você tá ligado que eu tô ligado em você, né, velho? Você não tá mandando atividade, hein, safadão? Vou mandar hoje. Tô esperando, hein? O prazo tá vencendo. Sexta-feira, Luiz. É sério, tem que mandar, velho. Beleza. Você entrou atrasado, você perdeu lá. Eu falei no começo da aula. Luiz Gustavo. Maria Clara Rocco. Maria Eduarda Contar. Maria Eduarda Salazar. Estela Nogueira. E Rafael Antonelli. Beleza. Fechou, galera? Abraço. Até semana que vem, quem ficou aí até o final. Tá? Encerrando aqui.